Olá pessoal, passando aqui hoje então para mostrar para vocês um caso de um cisto colóide do terceiro ventrículo complicado e para nós entendermos o mecanismo, a fisiopatologia de suas complicações. Recentemente nós vimos um caso de cisto colóide do terceiro ventrículo não complicado, felizmente é a maioria dos casos, mas em alguns casos ele pode complicar e é isso que pode vir a acontecer. Esse paciente ele é do sexo masculino, 54 anos, teve uma cefaleia súbita e ele chegou ao hospital de madrugada às 3h30 da manhã. Então aqui nós vemos o cisto colóide denso no recesso anterosuperior do terceiro ventrículo, complicado de hidrocefalia. Percebam que os ventrículos laterais eles estão bem dilatados. Qual é a explicação disso? O cisto colóide ele vai obstruir os forames interventriculares de Monro e com isso dilata os ventrículos supratentoriais. Quando dilata os ventrículos supratentoriais, pela lei de Monro-Kelly, que diz o seguinte: a pressão intracraniana, nosso organismo tenta manter a pressão intracraniana constante. E a pressão intracraniana ela está relacionada ao conteúdo do encéfalo, a massa encefálica, ao conteúdo licórico dentro dos ventrículos e no espaço subaracnoide e os vasos sanguíneos. Então, o somatório do parênquima encefálico, do líquor e dos vasos sanguíneos tem que tentar ficar constante. Como aqui a gente ouve um aumento do sistema ventricular, o que acontece? Algum outro conteúdo tem que reduzir. Então, o cérebro desce pela incisura do cerebelo para tentar compensar esse aumento da pressão intracraniana. E como que nós vemos e chamamos isso na imagem? A gente chama isso de herniação infratentorial, que frequentemente quem vai herniar primeiro são as estruturas bem na região medial dos lobos temporais. Como que a gente vê essa herniação na imagem? É isso aqui, as cisternas perimesencefálicas, que normalmente deveriam estar abertas, como nesse caso normal aqui, o preto aqui ao redor do mesencéfalo é líquor, então não tem obliteração da cisterna perimesencefálica, que é um caso normal. Aqui o nosso paciente que teve hidrocefalia, aumentou a pressão, e o cérebro, na tentativa de compensar essa pressão intracraniana aumentada, ele desce. Então tem uma herniação infratentorial obliterando aqui as cisternas perimesencefálicas. De novo, abertas no paciente normal. Aqui a gente não vê líquor ao redor do mesencéfalo. E qual que é o problema disso, né? Quando o cérebro desce e comprime, estenosa as cisternas perimesencefálicas, ele vai comprimir as estruturas vasculares e neurais que correm por essa cisterna perimesencefálica. Então, as artérias cerebrais posteriores são as primeiras artérias do polígono de Willis a sofrer com essa herniação infratentorial das estruturas mesiais temporais. Olhem só como aqui a gente já tem isquemia no território das artérias cerebrais posteriores, essa hipodensidade na interface córtico-subcortical dos lobos occipitais, porque o trajeto dessas artérias cerebrais posteriores, ela passa por essa cisterna perimesencefálica que está completamente obliterada nesse nosso caso. Só para mostrar um exame normal de uma angiorressonância, o trajeto dessas artérias cerebrais posteriores bem ao redor do mesencéfalo. Então imaginem nesse caso, onde tem a descida do cérebro, comprimindo então essa artéria contra o mesencéfalo, causando então um hipofluxo nessa circulação posterior e com uma isquemia aqui nos lobos occipitais. Aqui é uma representação esquemática mostrando aqui de novo as artérias cerebrais posteriores ao redor do mesencéfalo e também a estrutura neural que pode frequentemente ser comprometida nessa herniação infratentorial são os nervos oculomotores, que eles saem aqui na frente, na cisterna interpeduncular. Eles estão representados aqui no esquema em amarelo. Então, os nervos oculomotores também podem sofrer com essa herniação infratentorial das estruturas mesiais temporais. Esse paciente fez uma tomografia de controle 5 horas após essa inicial que nós acabamos de ver, às 8h30 da manhã. Então, o neurocirurgião já colocou um catéter de derivação ventricular. Vocês estão vendo aqui, são essas pontinhas aqui, é o trajeto do catéter dentro do ventrículo. Aqui nós vemos o cisto colóide comprimindo aqui
os forames interventriculares de Monro, e aqui de novo a gente visualiza melhor aquela isquemia no território das artérias cerebrais posteriores em decorrência da herniação infratentorial. Aqui a gente já vê que já houve uma certa abertura após a drenagem, a derivação ventricular, já houve uma abertura das cisternas perimesencefálicas. Esse paciente fez uma ressonância de controle às 18h15 do mesmo dia. Na ressonância a gente consegue visualizar melhor as alterações isquêmicas. Aqui uma sequência FLAIR, esse hipersinal FLAIR córtico subcortical nos hemisférios, nos lobos occipitais. Eles brilham na difusão e tem baixo sinal no ADC. Quem tem um conhecimento básico de neuroradiologia sabe que quando brilha na difusão e tem um baixo sinal no ADC, isso é um sinal de isquemia recente, habitualmente menor do que 7 dias, e inclusive com comprometimento talâmico bilateral. Os tálamos também são vascularizados pela circulação posterior. A principal vascularização talâmica é pela circulação posterior. Então aqui nós temos isquemias talâmicas bilaterais com a seta laranja e nas regiões occipitais aqui em vermelho. Além disso, esse paciente também sofreu com isquemia no território profundo das artérias cerebrais médias, ou seja, essa herniação infratentorial ela foi bastante significativa, que além das artérias cerebrais posteriores, também houve sofrimento, dano isquêmico no território das artérias cerebrais médias, que ela vasculariza essa porção profunda aqui das regiões cápsulo-ganglionares, essas áreas de baixo sinal aqui na sequência do mapa de coeficiente de difusão aparente, o ADC. Então, só para exemplificar um caso de um cisto complicado, de hidrocefalia, herniação infratentorial e as complicações relacionadas à herniação infratentorial das estruturas mesiais temporais. Se você gostou do conteúdo, lembra de curtir, deixar um comentário, compartilhar com os amigos que possam ter interesse ou salvar para rever depois. Obrigado.